Estão me ouvindo, pessoal? Ok? Perfeito, perfeito. Então, olha que interessante, né? Dentro dessa ementa da matéria de Direito Empresarial 3, nós vamos trazer também em 2, 3 aulas, tá? Uma revisão dos aspectos relativos à matéria do direito empresarial. Vocês não tiveram aí direito empresarial comigo, né? Creio que vocês tiveram direito empresarial com o professor Givago, direito empresarial 1 e direito empresarial 2. Então eu vou trazer uma revisão dos principais tópicos do direito empresarial, para que justamente na hora que nós formos estudarmos a recuperação judicial e a falência, nós tenhamos aí uma bagagem, um conteúdo, né? Tenhamos pelo menos o direito empresarial aí de forma fresca na cabeça de vocês. Perfeito? Além disso, pessoal, eu vou trazer, né, exclusivamente nesta matéria os estudos da Lei 11.101 de 2005 relativos ao que vem a ser essa recuperação judicial e essa falência tratada no nosso ordenamento jurídico. E eu quero que vocês se comprometam comigo e dentro da nossa biblioteca virtual, tá, pessoal, nós temos uma excelente biblioteca virtual. Acho que é a melhor biblioteca virtual que existe hoje para a aquisição. Nas minhas atividades diárias como advogado, eu me recorro a livros que estão nessa biblioteca digital para que vocês possam consultar esses livros. Professor, mas ainda eu não consegui acesso à consulta dos livros. Eu vou passar no grupo o telefone de uma funcionária da faculdade, que eu não lembro o nome agora, que eu não me recordo, que ela pode providenciar para vocês o acesso aí à nossa respectiva biblioteca virtual. E é muito importante, tá, que vocês tenham esse acesso, é muito importante que vocês verifiquem os livros, é muito importante que você tenha justamente esse hábito de antes das nossas aulas e depois das nossas aulas, ler o conteúdo que o professor está ministrando, né? É muito importante nós termos essas referências bibliográficas. E eu separei dentro da nossa biblioteca aí virtual, que está disponível de grátis aí, né? De graça para vocês, 4 obras importantes que tem lá que vão tratar sobre a nossa matéria de Direito Empresarial 3, Recuperações Judiciais e Falência. A primeira obra que eu trago é o curso de Direito Empresarial, tá? Uma edição de 2018, da autora Elizabeth Vito. Lá nesse curso de Direito Empresarial, no finalzinho, nós temos as matérias de recuperação judicial e falência. Ele é interessante que traz uma abordagem bem mais simples e curta também do conteúdo do que vem a ser a recuperação judicial e também a falência. Outro livro que eu trago para vocês, aí sim um livro referência na área, um livro que trata exclusivamente de recuperação judicial e falência, é a obra, né, Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, do grande autor aí, Fábio Ulloa Coelho. Ele traz essa obra recente, que justamente vai trazer um comentário específico da Lei 11.101 de 2005, trazendo de forma assim bem detalhada todos os comentários de todos os artigos referentes a essa lei. Uma outra obra que eu sugiro para vocês é a doutrina, né, o volume 3, Direito Empresarial, volume 3, da Maria Eugênia Filkenstein, tá? Ela também da revista Tribunais, que traz também especificamente da recuperação judicial e falência. E por fim, a quarta obra que está disponível na nossa biblioteca virtual é a Lei de Recuperações Judiciais e Falências, edição 2019, do autor Manuel Justino Bezerra Filho. Professor, qual que você costuma usar, tá? A minha base, a minha referência para preparação de aulas é sim, né, a obra do Fábio Ulloa Coelho, tá? Então, se eu fosse elencar em um grau de importância as obras que vocês devem aí analisar na nossa biblioteca virtual, eu começaria com o Fábio Ulloa Coelho, depois eu traria, né, essa obra específica da Maria Eugênia, por fim, Manuel e depois a da Elizabeth. São essas fontes que eu quero que vocês analisem, que vocês de preferência estudem antes das aulas, ou pelo menos depois das nossas aulas você dê uma olhadinha lá no tópico que nós vamos tratar da nossa respectiva aula. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida em relação aos livros? Sobre o acesso à biblioteca virtual,
eu vou pedir, eu vou compartilhar no grupo do WhatsApp depois o contato da funcionária da faculdade que providencia os referidos acessos para vocês lá. Utilize essa ferramenta, é importante utilizar, é uma ferramenta que eu estou utilizando bastante, estou aprendendo a utilizar também, né? É questão de costume, eu acho que é muito importante a gente ter esse hábito também. Uma obra de recuperação judicial, você pode colocar isso no Mercado Livre, ou no Amazon, ou qualquer lugar na internet. Uma obra de recuperação judicial, no mínimo, é R$250 a 300 e pouquinhos reais aí. Então, se a gente tem esse acesso à informação de forma gratuita, não é que a gente precisa ler todo o livro, mas a gente, pelo menos, hoje a aula foi de competência da recuperação judicial. Qual que é o tribunal, a vara competente? Você pega o livro, essa parte aí, eu vou tentar também sempre casar essas partes com os livros, e você faça uma leitura breve, né, para você entender melhor, compreender melhor o que nós estamos tratando dentro da sala de aula. Pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Perfeito? Ok? Tudo certo. Qual lei? A lei é a 11.101 de 2005. Olha que lei fácil de decorar, né? 11.101 de 2005. Uma lei facinho e até o começo, falei no começo da aula, professor, mas é só a lei 11.101 de 2005? A matéria desse semestre, pessoal, é somente recuperação judicial e falência que está dentro da lei 11.101 de 2005. Por isso, pessoal, eu vou ser muito técnico e muito preciso e muito detalhista nos assuntos envolvendo recuperação judicial. Então, eu quero, por isso, pessoal, que vocês possam, né? O Givago também gosta, é verdade. O Givago também gosta de bastante Fábio Coelho. Eu quero que vocês, de preferência, sempre acompanhem as obras, né? Eu quero que vocês saiam aqui deste semestre expert em recuperação judicial. E eu até vou dar um ânimo para vocês, pessoal. Dentro do ramo da advocacia, uma das áreas que mais cresce hoje em dia é a área de recuperação judicial e falência. Eu falo para vocês, se vocês gostarem do tema, se vocês entenderam o tema, eu falo para vocês que grandes escritórios no Brasil estão tratando de recuperação judicial e falência. É a moda, e isso está sendo colocado de forma diária. Eu vou trazer as empresas que estão em recuperação judicial. Muitas empresas aqui de Maringá vocês conhecem que estão em recuperação judicial. Muitas empresas do Brasil que vocês conhecem que estão em recuperação judicial. Então é muito importante que você tenha esse conhecimento, muito importante que você tenha justamente esta análise. E eu particularmente, pessoal, eu já advoguei para uma recuperação judicial, eu já fui advogado de uma empresa que pediu recuperação judicial aqui em Maringá. E foi um trabalho muito legal, eu aprendi muito. E por isso eu amo essa matéria. Né? Se for dentro do direito empresarial, é uma matéria que eu gosto, uma matéria que eu tenho prazer de trabalhar, de entender, de estudar, é a recuperação judicial e a falência. Quero que vocês também absorvam isso aí, também buscam esse conhecimento que vai valer muito a pena. Perfeito, pessoal? Olha que interessante, né? Então, nessa primeira aula, eu vou trazer alguns dados mais tranquilos em relação aí à recuperação judicial e à falência. Olha que importante esse dado. Pedidos de falência sobem 30% em maio e de recuperação judicial 69%. É uma reportagem isso do Migalhas, que é um site jurídico, né, que foi publicado agora de forma recente, dia 5 de junho de 2020, há 2 meses atrás. Então esse autor, esse Thiago Ângelo, esse advogado que publicou isso aí, ele tomou como referência os dados do Serasa, tá? do SCPC, Serviço Central de Proteção de Crédito. Ele fala que houve, por conta do episódio do Covid-19, um crescente pedidos de falência e também de recuperação judicial. E esse gráfico, pessoal, não nos deixa mentir. Esse é um gráfico, né, colocado aí, feito justamente com fonte do Serasa Experience, que ele fala do número crescente de recuperações judiciais entre 2006 a 2019 e uma projeção de 2020. Olha que interessante, a lei
é de 2005, Lei 11.101 de 2005. Quando, né, o ano depois de publicada a lei, nós tínhamos aqui no Brasil o número mais ou menos de 252 pedidos de recuperação judicial. Esse número foi aumentando de forma bem singela, teve um aumento grande entre 2018 e 2009. Eu quero saber que se vocês, né, possam palpitar e aí responder por que teve esse aumento em 2008 de recuperação judicial. Teve alguma coisa em 2008, pessoal? Alguém pode responder? O que nós tivemos em 2008? 2008 nós tivemos uma crise financeira lá nos Estados Unidos, um boom da bolha imobiliária americana, né? E fez com que os números de recuperação judicial aí alcançassem um número recorde. Então a gente pega esse estudo aqui, nós verificamos que de 2008 a 2009, 2008 nós tínhamos 312 pedidos de recuperação judicial. Em 2009 nós tivemos aí 670 pedidos. Então essa grande crise econômica financeira, né, que abalou aí justamente o mercado, foi o grande combustível para o aumento de pedidos de recuperação judicial. Pessoal, nós temos agora a presença ilustre do nosso coordenador, nosso professor, nosso amigo, William Sancel. Satisfação em tê-lo aqui, Dr. William. Eu acho que está cortado o áudio, o Sancel. Oh, agora sim, agora sim. Vem! Você viu? Até tomei banho para gravar a aula. Brincadeira. Eu tô de verde hoje, Palmeiras. Não, tranquilo. Empresarial 3, recuperação judicial e falência.
Paulista. Obrigado, William. Obrigado, William. Tchau, tchau. Pessoal, vamos continuar? Deixa eu só compartilhar novamente a nossa respectiva tela. Então, só para voltar aqui, você viu que interessante, né? Nós tivemos aí a crise econômica mundial e isso repercutiu diretamente ao número de pedidos de recuperação judicial. Então, não é à toa que dentro deste ano 2020, pessoal, que vai crescer a área de recuperação judicial e falência vai ser uma coisa de outro mundo. O que nós estamos vivendo aí pela história, o pessoal tem falado que é a pior crise que o mundo já passou, né? Do mesmo ponto que a gente tem um desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento da medicina, uma coisa invisível, um vírus que a gente não pode ver, uma coisa que parecia não ter muita repercussão, olha o estrago que isso está fazendo. Além de mortes, né, questão da saúde pública, questão sanitária, a questão referente à falência de empresas. Pessoal, imagine, eu aposto que vocês têm familiares, pais, mães, tios, avós, que estão passando numa crise que jamais foi evidenciada. Imagine se uma pessoa que tem um salão de buffet, trabalha com festas, qual que vai ser o período da retomada desse mercado? Será que ele vai conseguir aí cumprir com as suas obrigações? Eu estava atendendo um cliente aqui de Maringá que ele tem um buffet infantil e ele me ligou desesperado, desesperado. A Copel cortou a energia dele, ele tinha lá salgados por um grande tempo, período de festas, e ele não tinha onde armazenar esses salgados e teve sua produção aí, seu estoque, teve que vender, teve que fazer dinheiro. Enfim, tá sem energia o salão dele, não consegue pagar, não consegue manter suas questões. Então, assim, é triste, né? É triste a gente falar disso aí. Quando uma empresa entra em recuperação judicial é triste. Quando uma empresa entra em falência, pessoal, eu falo para meus alunos que a falência é a morte da empresa. A falência é a declaração de óbito de uma empresa. A falência é uma coisa terrível, uma coisa que, assim, tudo, né, não, uma coisa que não poderia acontecer é a empresa, de certo modo, aí, ter essa consequência de falência. Então, vamos voltar analisando os dados aqui, pessoal. Só para a gente trazer hoje um panorama geral sobre recuperações judiciais. Em 2008 nós tivemos essa crise que mais que dobrou os casos de recuperação judicial. Nós tivemos no ano subsequente uma redução, depois um aumento, foi se aumentando. 2015, 2016 um aumento e hoje a projeção de número de recuperações judiciais no Brasil é de 2.300 recuperações judiciais, ou seja, aí quase o dobro do ano passado. Esse é um estudo relativo, né, envolvido pela Serasa Experience. Vamos prosseguir com o próximo slide aqui.
Deixa eu ver porque não está mudando a tela. Perfeito. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Participação. Ok, pessoal, vamos prosseguir então. Deixa eu só pegar. Olha que interessante, né? Esse estudo, ele leva em consideração quais são os ramos envolvendo aí pedidos de recuperação judicial, tá? Então nós temos recuperações judiciais no ramo de serviços, comércios, indústria, bens primários, tá? Então, nós temos em Maringá, por exemplo, uma recuperação judicial de uma agência de turismo. Isso mesmo, tá? É uma agência de turismo, a companhia de agência de turismo, depois eu vou revelar para vocês o nome, tá? Que pediu recuperação judicial. Hoje deve ser muito comum essa agência de turismo ter solicitado a recuperação judicial, né? Imagina se você for dono de uma franquia CVC, de uma empresa, hoje ninguém mais está viajando como viajava anteriormente, teria as férias de julho, aposto que ninguém quis andar de avião, né? Os aeroportos estão vazios, então esse ramo de serviços também é uma dos ramos que tem empresas que solicitam aí a recuperação judicial. Comércio, né? Comércio varejista ou atacadista, podemos supor aí supermercados, podemos verificar comércios distribuidores de alimentos, enfim, né? Esses comércios também são empresas que podem pedir a recuperação judicial. Indústrias aí de qualquer ramo, fornecimento de bens primários, né? De matéria-prima, vamos supor aí um produtor rural pode sim pedir recuperação judicial, a gente vai estudar e analisar isso nas próximas aulas, enfim, esses são os ramos que podem aí ser solicitados às recuperações judiciais. Pessoal, e esta é uma lista muito legal, muito importante, que eu já citei aí em aulas anteriores, né, dos semestres anteriores que eu lecionei essa matéria, que é uma lista das empresas que pediram recuperação judicial. Olha que interessante. 5 empresas entraram para a lista em 2019. Pessoal, essas são as maiores recuperações judiciais do Brasil. Em primeiro lugar, na pole position aí, né, nas recuperações judiciais, nós temos a empresa Odebrecht. Quem lembra da empresa Odebrecht, né? A empresa Odebrecht fazia obra pública, fez várias obras públicas, inclusive, eu queria que o Willis estivesse agora dentro dessa matéria, fez aí o estádio do Corinthians, né? A Odebrecht fez o estádio do Corinthians e ele entrou com uma recuperação judicial, pleiteando uma negociação de uma dívida envolvendo 80 bilhões de reais. Ou seja, a dívida da Odebrecht, pessoal, que está sendo aí, né, objeto da recuperação judicial, é 80 bilhões de reais. Tudo bem, Marcos? Fala, Marcos, tudo bem? Pessoal, olha que interessante. Ó, Marcos, você vai mexer aqui no microfone que tem embaixo aqui, ó. Do lado vermelhinho, tá vendo? Pessoal, vamos continuar aqui. Então, olha que interessante, tá? Nós temos aqui em segundo lugar a recuperação judicial da Oi, tá? Com 64 milhões de reais. Essa é uma recuperação judicial que também é computada como a segunda maior recuperação judicial da história do Brasil, né, na qual lesou aí, prejudicou vários e vários consumidores que tiveram aí, né, os processos suspensos em relação a ressarcimento de valores, né? Outra empresa é a C7 Brasil, que é uma empresa de óleo e gás, que sinceramente eu não conheço. Nós temos uma empresa de açúcar e álcool, a OAS, uma empresa de infraestrutura também. Viracopos, que administra o aeroporto de Viracopos, Campinas, entrou também em recuperação judicial para negociar uma dívida de 7,5 milhões. Enfim, a Avianca, aquela empresa de aviação, 2,7 milhões.
Renuca, que é uma empresa bem conhecida, né, que tem aqui na região, que é uma usina de cana-de-açúcar, que tem várias usinas, pleiteando uma negociação de 2,3 milhões. Enfim, pessoal, esses são aí os ramos, né, e as empresas que hoje estão na lista das 20 maiores recuperações judiciais do Brasil. E nós temos uma novidade. Nós temos esse ano de 2020, recentemente, agora em julho, a Latam. Isso mesmo, a Latam, aquela empresa de aviação muito grande, ela entrou em recuperação judicial, pessoal. Isso foi no começo do mês de julho, tá? Ela está solicitando uma renegociação de uma dívida de 13 bilhões de reais. Ela tem 21 mil funcionários. E a recuperação judicial foi justamente aí pela queda do número de voos diários e também pela queda dos usuários, né, dos transportes aí de aviação. Muita gente deixou de andar de avião, deixou de frequentar aeroportos, enfim, trouxe uma crise econômica para a Latam muito, mas muito grande, né? E hoje ela entra no hall das 20 maiores empresas. Basicamente, ela entra aqui com 13 milhões de reais no seu quarto lugar, né? Ela alcança aqui o quarto lugar. Hoje a Latam é a quarta maior recuperação judicial do Brasil em andamento. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de participar nesse primeiro momento? Nessa primeira fase, eu quis trazer um panorama geral da recuperação judicial. Eu ainda não expliquei para os senhores o que é recuperação judicial, não expliquei como que é requerida, qual que é o objetivo, mas enfim, eu quero trazer algumas notícias recentes para você, né, verificarem a importância da recuperação judicial. De quantos milhões de pessoas, eu falo milhões realmente, são afetadas por empresas que solicitam recuperação judicial e falência. Quantas empresas, né? Quantos funcionários aí têm que brigar judicialmente para receber seus salários, têm que se habilitar os seus créditos em razão dessas empresas que solicitam aí a recuperação judicial. Eu queria a participação de vocês agora nesse momento, né, que você ligasse o áudio, ligasse aí a tela, comentar, professor, eu tenho uma empresa que eu conheço aqui de Maringá que entrou em recuperação judicial. É uma empresa que eu trabalhava, uma empresa que meu pai trabalhava, uma empresa que eu fiquei sabendo no jornal, um jornal que entrou em recuperação judicial aqui em Maringá. Né? Eu queria que vocês participassem. Nós temos uma pergunta aqui da Maria, né? Maria Luísa, que fala, professor, como que uma empresa pede uma recuperação judicial? Tem alguma norma que ela possa pedir ou todos podem pedir? Olha que legal, Maria pergunta, tá? Nós vamos caminhando assim aos poucos, tá? Então, nas próximas aulas, nós vamos ver a legitimidade, ou seja, quem pode pedir recuperação judicial. Então, nós temos lá um exemplo, né, por exemplo, que bancos, instituições bancárias, elas não podem pedir recuperação judicial. Planos de saúde não podem pedir recuperação judicial. Tá? Nós vamos verificar que essas empresas somente podem pedir a liquidação. E além disso, empresas para pedir recuperação judicial ela tem que cumprir uma série de requisitos. E esses requisitos são estar há 2 anos no mercado, não possuir dívidas tributárias, enfim. Nós vamos aí, em momento apropriado, trazer os requisitos para a solicitação da recuperação judicial e também quem que pode solicitar a recuperação judicial. Perfeito, pessoal? Olha que interessante, o Vitor comentou, né? A usina Santa Terezinha está em recuperação judicial, correto. Tá, pessoal? A usina Santa Terezinha usa açúcar, uma empresa assim, né, de grande repercussão, que é localizada lá em Guatemi, que possui várias e várias usinas aqui na região do Paraná. Citamos aí, né, algumas cidades que dependem exclusivamente dessa usina, que infelizmente teve que fechar algumas unidades aqui no Paraná. Ela entrou em um processo de recuperação judicial. E eu vou mostrar esse processo para vocês, tá, pessoal?
Durante as nossas aulas eu vou trazer esse processo da usina Santa Terezinha, além de outros processos de recuperação judicial que aconteceram aqui no Paraná e também no Brasil. Alguém lembra mais de alguma empresa que entrou em recuperação judicial aqui em Maringá, que vocês ouviram um comentário? Alguém quer participar, pessoal? Ligar a câmera, comentar, participar. Então eu vou citar alguns exemplos. Olha que interessante, tá? Várias empresas do shopping center, Olha que interessante. Na verdade eu não sei, Vitor, se eles entraram com recuperação judicial. Talvez teve um fechamento aí, sem ser recuperação judicial. Todos lembram daquele jornal que existia em Maringá, chamado O Diário, que fica lá na Avenida Mauá, uma sede bem grande, lá, um jornal que era bem conhecido aqui na cidade, né? Todos vinham classificados, era bem conhecido, era bem famoso, né? Muitas pessoas compravam. Então esse jornal, O Diário do Norte do Paraná, chama-se a razão social de Editora Central Limitada, que é o nome da empresa. Ela entrou em um processo de recuperação judicial, tentou-se sobreviver no mercado, tentou-se aí utilizar da internet para aumentar as suas vendas, só que infelizmente não teve acordo e infelizmente essa empresa teve que ser decretada a sua falência. Hoje, se nós passarmos aí no imóvel na Avenida Mauá, onde ficava a sede do Diário, nós vamos ver uma empresa fechada, sem funcionários, somente aí o pessoal da guarda, da vigilância, que guarda ainda os poucos bens que restaram da empresa O Diário. Ou seja, uma empresa de mais de 50 anos aqui em Maringá de história. Por conta dessa evolução, por conta de algumas decisões erradas que ela tomou no meio do caminho, algumas dívidas que ela foi aí justamente adquirindo, não teve outra alternativa a não ser pedir a recuperação judicial. Infelizmente, essa recuperação judicial não deu certo e ela foi decretada a sua respectiva falência. E nós vamos estudar, pessoal, quando que uma empresa se convalida em falência. O que é dar certo uma recuperação judicial e o que não é dar certo uma recuperação judicial? Nós vamos tratar tudo isso, tá, pessoal? Nós vamos tratar tudo isso aí durante o nosso semestre. Nós temos aí a oportunidade de trazer de forma bem detalhada esses casos relativos aí à recuperação judicial e também à falência. Pessoal, alguém lembra mais de alguma empresa que pediu aqui em Maringá recuperação judicial? Alguém tem esse conhecimento? Alguém ficou sabendo? Gráfica Regente, não sabia que pediu. Essa não sabia, Gregory, até muito obrigado por ter explanado, porque eu não sabia desta aí, que a Gráfica Regente tinha solicitado a recuperação judicial. Obrigado por ter falado, eu vou até pesquisar este processo para trazer para vocês, né, quais foram os elementos e também quais foram os motivos pelo qual a Gráfica Regente entrou com recuperação judicial. Pessoal, nós temos outras empresas aqui, por exemplo, a Honda Freeway, aquela concessionária de veículos, Honda Freeway, também ela solicitou também a recuperação judicial, tá? É muito importante. Eu tenho uma atividade que eu trago para vocês, que eu não sei como que eu vou fazer isso à distância, que é assim, eu dei essa aula de Direito Empresarial 3, se eu não me engano, o ano passado, começo do ano passado, tá? E nesta oportunidade, eu separei os alunos foram lá no núcleo jurídico, e eu separei os alunos em grupos, tá? E nesses grupos aí, eu trouxe para cada um dos grupos as empresas de Maringá que pediram recuperação judicial e fiz uma série de questionamentos, tá? Eu quero fazer isso aí justamente, mas eu não sei como que eu vou fazer na forma remota, mas talvez a gente faça um trabalho em grupo desta forma aí, né? Para a gente poder dividir também, para a gente poder trabalhar em conjunto, tá bom? A Vitória perguntou, professor, a recuperação judicial só pode ser dada a quem realmente tem condições de recuperar depois? Vitória, a pergunta é muito boa, obrigado pela pergunta, tá? Hoje em dia, pela Lei 11.101 de 2005,
a recuperação judicial ela não leva em consideração se a empresa tem possibilidade de se recuperar ou não. Ou seja, o juiz, quando ele recebe uma recuperação judicial, ele não vai precisar de uma perícia para comprovar se a empresa vai ter realmente condições de recuperar ou não. Então o juiz ele recebe esse processo e se esse processo tiver cumprido de forma regular todos os requisitos para a concessão, o juiz ele vai considerar a recuperação judicial sim, sem maiores estudos, sem maiores verificações. Mas nós temos aí, pessoal, eu até imaginei, quando eu comecei aí a estudar a recuperação judicial esse ano, que nós teríamos uma mudança de lei. E eu sinto lhe informar a todos vocês que talvez hoje, esse ano, seja o último ano de validade da Lei 11.101 de 2005, porque está tramitando no Senado uma nova Lei de Recuperações Judiciais e Falência. E essa nova lei a gente vai estudar aqui na nossa matéria, porque acho que é importante nós estudarmos, porque eu creio, tá, que o ano que vem nós vamos ter uma nova lei de recuperações judiciais. E para isso eu preciso preparar meus alunos para que quando tiver a nova lei, para que vocês tenham conhecimento de como se aplicar o Instituto da Recuperação Judicial e Falência na nova lei. Então nós vamos estudar hoje o projeto, esse semestre, o projeto de lei para alteração da Lei de Recuperação Judiciais. Eu imaginava realmente que ia ser alterado esse ano, porque estava bem adiantada essa tramitação do projeto de lei, estava acompanhando bem de perto, tá? E infelizmente, por conta do Covid-19, não avançou, porque tem outros temas mais importantes agora, em relação aí à matéria legislativa, que fez com que esse tema deixasse um pouquinho de lado, então não tivemos aí uma evolução nesse sentido. Mas eu creio que ano que vem nós teremos uma nova lei aí de recuperações judiciais, que aí sim, respondendo a pergunta da Vitória, o juiz ele vai conceder a recuperação judicial somente perante aquele que possui plenas condições de se recuperar. Perfeito, pessoal? Mais alguma dúvida? Podemos prosseguir? Ok? O prazo, que interessante. Nós temos alguns prazos, Maria, sim, na lei, tá? Nós temos um prazo para solicitar a recuperação judicial e nós temos um prazo para apresentar o chamado plano de recuperação judicial. O prazo para solicitar a recuperação judicial é um prazo de existência da empresa. Uma empresa somente pode apresentar uma recuperação judicial quando ela tiver com pelo menos 2 anos de existência. Então vamos supor que eu monte uma empresa este ano e eu vejo que a empresa não tem condições de pagar as suas dívidas. Eu posso entrar com um processo de recuperação judicial? Não. A empresa tem que ser comprovada pelo menos a existência de pelo menos tem que ter aí 2 anos de existência, tá? Então esse é o prazo mínimo aí de validade para pedir, mas a gente vai tratar isso de forma bem detalhada, tá? Hoje é um contexto mais geral e específico perante a matéria. Oi? Olha que interessante, Maria, nós temos recuperações judiciais que estão sendo discutidas e analisadas há pelo menos 5, 8, 10 anos. Por quê? Os prazos de pagamento, a oferta de pagamento que as empresas fazem, pessoal, e fiquem calmos que eu vou explicar isso de forma bem detalhada, como que a empresa negocia as suas dívidas, quando ela está em recuperação judicial, são dívidas que ela se compromete a pagar durante 10, 20, 30 anos. Então nós temos processo de recuperação judicial que tem 10, 20 anos aí. 20 anos não sei se tem, porque eu nunca verifiquei, tá? Que era processo físico, mas 10 anos eu já verifiquei já.
a existência de processos de recuperação judicial de 10 anos. Tá? Então, assim, ele é um ciclo. A recuperação judicial é uma fase, é um momento da empresa, né? É um status da empresa. A empresa, quando ela entra em recuperação judicial, obrigatoriamente, Maria, todas as suas notas fiscais, seus contratos, tem que trazer o nome da empresa, tracinho em recuperação judicial. Hoje a usina Santa Terezinha, obrigatoriamente, quando ela vai comprar algum produto, quando ela vai fazer algum contrato, ela tem que colocar a sua razão social, né? Usa açúcar, se eu não me engano, é essa razão social, colocar lá em recuperação judicial limitada. Ela tem que apresentar e declarar para todo mundo que está contratando essa empresa, né, que justamente ela tem recuperação judicial. Que legal, a Maria já reparou isso, né, vendo em algum contrato, em algum documento. Você trabalha para alguma empresa que faz negócio com a usina Santa Terezinha, Maria? Você tem alguma ligação? Ah, entendi. Você trabalha junto com o Léo. O Léo é também aluno nosso também, aqui da instituição, né? O Leonardo é aluno nosso também da instituição. Aí, né, verifica. Ah, você também vende implemento, né, Vitor? Então, obrigatoriamente tem que estar lá descrito em recuperação judicial. Então, a empresa ganha um nome novo, né? Ganha uma situação nova que é a empresa em recuperação judicial. Perfeito, pessoal? Vamos continuar então. Nós vamos agora trazer uma revisão do conteúdo referente ao direito empresarial. Então eu vou retomar desde o começo da matéria de direito empresarial, para que a gente possa, quando a gente começar de fato a estudar a recuperação judicial, a gente possa estar mais aí justamente, né, com uma bagagem, uma matéria mais fresca, para a gente possa ter um aproveitamento melhor na matéria de direito empresarial 3. Então, começando a nossa revisão de direito empresarial, nós temos que, por força do artigo 966 do Código Civil, o empresário, pessoal, é aquele que exerce de forma profissional uma atividade econômica organizada para a produção ou para a circulação de bens ou serviços. Então, o Código Civil, no artigo 966, ele conceitua o que é o empresário. Ele fala que, obrigatoriamente, o empresário tem que ter um exercício profissional de sua atividade. Ele tem que estar preparado, tem que estar organizado, tem que justamente fomentar e desenvolver uma produção de produtos, né, ou uma circulação de bens ou também de serviços. E já no parágrafo único do artigo 966, ele fala o seguinte, que não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de maneira científica, de maneira literária, de maneira artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores. Pessoal, aconteceu alguma coisa? Oi, pessoal. Aconteceu alguma coisa? Nossa, e eu tava tocando a matéria, falando da matéria, mas tudo bem, vamos repetir, não tem problema, tá bom? Onde nós paramos? Só para... Ah, perfeito. Tudo bem, então, pessoal. Então, agora nós vamos dar... Do que nós estamos no horário bem apertado, né? Mas vamos começar a falar um pouquinho e fazer uma revisão da matéria de direito empresarial, tá? Então, eu vou tratar para vocês agora do conceito de empresário dentro do Código Civil. Então, de fato, agora nós começamos a nossa matéria. Então, se vocês quiserem anotar, fiquem à vontade. É importante que vocês estejam aí com o lápis e a caneta na mão. Creio que todos estão prestando atenção.
né? O professor está orgulhoso por conta disso. O pessoal está com a câmera desligada, mas acho que todo mundo está por aí. Pessoal, oi, pode falar. Pode falar. Ah, perfeito. Perfeito. Então deixa eu fazer isso aqui agora. Perfeito, estou aqui sem visualização e vamos compartilhar então a tela para a gente tratar desse slide, tá? Então, de fato, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo programático da matéria de Direito Empresarial 3. Olha que interessante. Revisão do direito empresarial. O artigo 966 do Código Civil, ele conceitua o que vem a ser a empresário. Ele fala o seguinte: empresário é aquele que exerce de forma profissional a sua atividade econômica organizada para a produção de produtos, né, ou serviços, ou circulação de bens e serviços. Ou seja, para o Código Civil, o empresário é aquele que tem uma organização profissional de seu negócio, que constitui o elemento empresa, que possui um profissionalismo no exercício da sua atividade econômica. E além disso, pessoal, no artigo 966, parágrafo único, nós temos que o Código Civil, ele salienta que não é empresário aquele que exerce uma atividade intelectual, uma atividade de natureza científica, literária, artística ou ainda em concurso com colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento empresa. Ou seja, o Código Civil, ele elimina, né, a atividade do trabalhador autônomo intelectual. Ele fala que aquele artista plástico que faz assim, um artesão que faz uma obra, um pintor que de forma individual faz aqui o seu quadro, ele não está constituído no elemento empresa. Ele não possui uma estrutura organizacional, uma estrutura profissional. Tá? É importante conceituar o elemento empresa, porque dentro da recuperação judicial, a legitimidade para pedir recuperação judicial é somente do empresário, ou seja, da empresa, né, daquela atividade profissional e também daquela atividade organizada. Né? Vamos supor um exemplo agora. Nós temos uma dificuldade muito grande da área do entretenimento de artistas, né? Então nós temos até nessas lives aí uma maneira do artista ganhar um recurso, né, conseguir aí desenvolver um trabalho, né, enfim. Vamos supor que um cantor sertanejo, o Zé da Viola, ele é um cantor sertanejo que ele não tem um escritório por trás. Ele é uma pessoa que se apresenta sozinho em bailes, é um sanfoneiro que canta e toca a sua sanfona sozinho. Não tem nenhuma agência por trás, não tem nenhuma empresa por trás. Esse João da sanfona, João Violeiro, não sei, né, ele pode pedir recuperação judicial? Não. Ele não tem um elemento organizado, não tem uma empresa, ele não tem pessoas que trabalham para ele, não tem, né, uma organização na venda de seus shows, na venda dos seus espetáculos. Logo, ele não constitui aí como empresário, não constitui como um portador de um CNPJ, ou seja, de um cadastro nacional de pessoa jurídica. Ele trabalha com o seu CPF. O contrato que ele fecha de show é do seu CPF. Tudo que ele desenvolve é em relação ao seu CPF e não ao seu CNPJ. A mesma coisa um advogado. Vamos supor que um advogado, durante essa crise econômica, ele sente muito. Vamos supor que ele faça aí uma audiência de direito do trabalho, o fórum está fechado, ele não consegue recuperar. Ele pode entrar com recuperação judicial? A resposta é não. O advogado, ele trabalha com, né, o seu CPF. Ele não tem uma estrutura organizada, uma estrutura profissional, ele não tem uma empresa. Somente pode pedir recuperação judicial aqueles profissionais liberais que possuem uma estruturação de empresa. Vamos supor um escritório de advocacia que possui aí 20 advogados, que tem um prédio próprio, que tem uma estrutura própria. Essa estrutura, esse CNPJ, esse Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, esse sim
pode ser utilizado aí para solicitar uma futura recuperação judicial. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida em relação ao conceito de empresário? Não? Tudo bem? Então vamos prosseguir. Olha que interessante o próximo artigo, o artigo 967. O artigo 967 do Código Civil ele fala o seguinte: é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da sua respectiva sede, antes do início de sua atividade. Pessoal, o artigo 967 ele fala que é obrigatório, ou seja, é uma imposição legal, é um dever legal do empresário fazer a sua inscrição do seu CNPJ. O registro público de empresas mercantis é o que nós chamamos carinhosamente de junta comercial. É o local onde o contador faz a abertura e os registros do CNPJ. E é obrigatório que o empresário faça isso. O empresário, para ser empresário, para constituir elemento de empresa, ele tem que fazer o seu registro para a obtenção do seu CNPJ. Olha que importante. Esse registro, pessoal, a lei fala que tem que ser feito antes do início de sua atividade. Ou seja, a lei impõe aqui uma obrigação daquele que quer constituir elemento de empresa de antes de começar a desenvolver o seu trabalho, a sua venda, a sua comercialização de bens ou serviços, que ele faça a sua inscrição do seu CNPJ na junta comercial. Vamos supor um vendedor de carros, né? Nós sabemos que existem muitas pessoas que vendem veículos de forma informal. É muito comum, eu conheci esse tempo atrás no OLX, que estava negociando um carro, uma pessoa que tinha lá uma garagem na casa dele com 3, 4 carros que ele trabalhava mensalmente com essas vendas de veículos. Essa pessoa, de certo modo, se ela quiser obter aí um status de empresa, né, ela tem que obter o seu CNPJ. Para obter o seu CNPJ, ela tem que fazer a sua inscrição junto aí à junta comercial, cartório de registro público. Ou seja, somente vai ser empresário aquele que faz o seu registro na junta comercial. Voltando para a nossa matéria de recuperação judicial, somente é possível pedir recuperação judicial àquele que possui o seu respectivo CNPJ, o seu cadastro nacional de pessoas jurídicas. Pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Tudo certo? Pessoal, por fim, tá? Eu acho que por enquanto aí a gente vai estudar somente esses 3 artigos. O artigo 969 do Código Civil ele fala o seguinte: o empresário que instituir sucursal, filial ou agência em local sujeito à jurisdição de outro registro público de empresa mercantil, neste deverá inscrevê-la com a prova da inscrição originária. Pessoal, eu quero trazer aqui para vocês a possibilidade do empresário em criar filiais. Vamos citar um exemplo. Vocês conhecem o Supermufato, né? O Supermufato ele tem mercados aí no Paraná inteiro. Cada mercado, supermercado possui o seu respectivo CNPJ. E nas aulas de direito empresarial que eu faço com meus alunos, eu mostro esse CNPJ do Mufato. E esse CNPJ do Mufato, ele sempre começa com a mesma sequência de números. Né? Então ele começa 001, 001, 001. Ele só muda o final do CNPJ, né, por exemplo. Então, cada filial possui o seu CNPJ distinto, mas também aí obedece a o que está constando de forma originária. A mesma coisa a van. Toda cidade que possui a van
possui o seu CNPJ de forma aí individualizada. Só que todo o início do CNPJ da Avan é o mesmo para todos. Então vamos supor, nós temos aí a Avan lá em Joinville. Vamos supor que a Avan de Joinville tem o seguinte CNPJ: 123 123 123 barra 1000 contra, ou seja, 0001.73. Essa é aí o CNPJ da Avan de Joinville, por exemplo. A Avan de Maringá vai ser 123 123 123 barra 0002 tracinho algum outro número. Ou seja, obedece à sequência originária do respectivo CNPJ. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso aí? Pessoal, então eu vou encerrar a minha respectiva aula, tá? Porque eu ainda tenho que fazer o download da aula e também o lançamento e também a aplicação. Perfeito? Cumprindo nosso horário programado aqui para nossa aula. Eu queria ficar até a hora do jogo, mas eu tenho que lançar. Então, se eu não tivesse que lançar, se todos pudessem, eu sei que é difícil, né? Assistir a aula para mim seria mais tranquilo e mais fácil, mas infelizmente eu tenho que ter esse prazo também para lançamento, tá bom? Eu quero que vocês estudem na aula que vem, isso é de coração que eu estou falando para vocês, o empresário rural. Eu quero que vocês leiam esse artigo 971 e tragam para mim, tá, o que é justamente a diferença entre um empresário rural e um empresário de fato. Eu quero que vocês respondam a seguinte pergunta, tá? O empresário rural, ele precisa ter o número de CNPJ para ser considerado um empresário rural? Será que o empresário rural tem que registrar o seu CNPJ na junta comercial para ser considerado um empresário rural? Ainda mais, eu quero que vocês pesquisem sobre recuperação judicial de empresário rural. Perfeito, pessoal? No mais, eu acho que é isso. Não sei se vocês querem ligar a câmera ou não para a gente participar. Enfim, pessoal, sobre a chamada, eu tenho algumas possibilidades que a coordenação me deu, tá? Até eu quero discutir que forma isso é melhor para vocês. Eu tenho a possibilidade de abrir agora o livro de chamadas, de já lançar a chamada, ou eu tenho a possibilidade de eu anotar aqui no meu bloco, depois eu revejo o vídeo e vejo quem está presente aqui, até vou abrir o número de pessoas para verificarem, tá? Ou eu tenho a possibilidade de vocês responderem um fórum. Eu acho justo participar do fórum as pessoas que já estão aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, o vídeo está sendo gravado, eu tô com a barra aqui de pessoas que estão online, eu só peço para que vocês dêem um ok no chat aqui. Fala, professor, muito obrigado pela aula, me dá um ok, me dá um presente, né? Quero que vocês respondam aí, só para mim computar a presença física de vocês, tá, pessoal? Para eu validar com a chamada, assim eu posso aí já deixar tudo certo, tudo bem? Perfeito, o pessoal está aderindo. Obrigado, espero que vocês tenham gostado da aula. Assim, pessoal, a matéria de Direito Empresarial 3 e Recuperação Judicial é uma matéria muito gostosa de lecionar, muito gostosa de aprender, muito legal, muito interativa. Eu espero que vocês também se apaixonem pela matéria e também possam aí sempre estar presentes, tá bom? É muito importante a participação de todos e a presença aqui nessas aulas ao vivo de vocês, que isso mostra adesão e também mostra uma compatibilização com o professor, né? Imagina se eu tivesse uma aula com 2, 3 pessoas, eu ficaria chateado, ficaria triste por não ter aí, né, essa adesão de 17 pessoas, estamos num número interessante, mas podemos aumentar. Pessoal, um bom jogo para vocês, eu estou ansioso para assistir o jogo, tomara que o Palmeiras aí obtenha a vitória, né? Mas enfim, só para a gente tirar um pouquinho de sarro do professor William, e também a gente, quem não participar ficará com falta. Carolina, quem não participar, a gente tem que
Oh, que isso, obrigado, que isso, obrigado. Quem não participar do fórum, Carolina, daí eu tenho que ver se tá lá no, na presença do fórum lá do AVA, tá? Mas o Marcos falou já um oi. Vocês falando um oi, já estou computando aqui como presente, tá bom? Mas na próxima eu quero que vocês aí liguem a câmera, que vocês participem aí mais na aula, tá bom, pessoal? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, um bom descanso, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.